Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos fisioterapeutas de alto nível. O nosso foco aqui, é com dois perfis de abordagem. Dois. Um deles, dor. Outro, mobilidade. Então a gente casa esses dois mundos para entender melhor o nosso paciente. E hoje eu vou estar falando de problemas no estômago. Mas como o Maicon, o fisioterapeuta, trabalha no estômago do paciente. E quem disse que eu estou falando só de trabalhar com o estômago do paciente? Por quê? Porque tem problemas no estômago que não afetam só o estômago. E é isso que a gente vai entender na nossa aula de hoje. Fica esperto, fica atento, já curte esse material e, claro, segue o nosso canal para não perder a partir de hoje nenhum conteúdo. É altíssimo nível de conhecimento, de uma forma simples para você entender e realmente ajudar o teu paciente aí na prática clínica. Porque quem tem dor não quer esperar e, naturalmente, você quer se tornar um profissional referência, você quer se diferenciar no mercado de trabalho, você quer atender menos pacientes, você quer cobrar mais por um atendimento e só vai conseguir isso se for mais assertivo, se souber quais são os pontos-chave, o que eu preciso realmente entender e o que é gordura, o que é excesso, o que gera confusão. Vamos lá, o paciente que tem dor relacionada ao estômago. Primeiro de tudo, tá? A gente sempre cria um raciocínio. Não é uma aula de anatomia, tá? Envolve um raciocínio clínico super bacana. Não é uma aula de tratamento, mas você vai sair daqui sabendo muito bem quando identificar o teu paciente com um problema no estômago. E depois vem os passos a seguir, que envolvem a avaliação e também o tratamento. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, sempre que vocês forem estudar, para aprender de verdade, tá? Então, segue comigo aqui o fluxo, ó. Você vai ter que entender a anatomia do teu paciente. Você vai ter que conectar essa anatomia dentro de um raciocínio clínico lógico, formar cadeias lesionais e analisar o teu atendimento, tá? E é daqui realmente que surgiu o método ARCA. Hoje eu vou trabalhar com vocês com um raciocínio clínico, falando de um problema no estômago que é referido. O que é um problema que é referido, Maicon? É o paciente que tem problema do estômago, mas que não tem dor no estômago necessariamente. O mais comum, ou o mais provável na visão clínica, pelo que você aprendeu na faculdade, né, com todas as limitações que ela teve, é que o paciente pode ter uma patologia no estômago. Então, este órgão, ele pode ter um dano de estrutura, por exemplo, e gerar um sintoma, dor local. Tá? Então, tem dores que são bem precisas e localizadas. E quando isso acontecer, eu vou fazer lá o X no meu mapa do tesouro e entender que eu preciso trabalhar o estômago. Mas antes disso, tá? Para começar da base, o que o fisioterapeuta precisa? Ele precisa olhar para o gradil costal de um paciente e saber onde fica localizado o estômago. E aqui eu tenho uma demonstração, né, razoável do que é um gradil costal. Dentro desse gradil costal existe um músculo que é o diafragma, é muito famoso por ser o motor principal da respiração. Cruzando o diafragma, mais para o lado esquerdo, nós temos o esôfago, que chega até o abdômen, e agora a gente tem o estômago, com a sua curvatura maior e uma curvatura menor. Muito bem, esse aqui é o estômago. Então, parte do estômago está atrás do gradil costal, parte do estômago está na região abdominal mais baixa do que as cartilagens, do que a 10ª costela. Ele é um órgão abdominal e patologias podem fazer com que ele se torne um órgão torácico, como em um padrão de hérnia de hiato. Mas não é sobre isso que eu vou falar, é sobre o entendimento do estômago. Quando eu penso no estômago e eu penso nas dores que ele pode gerar, eu tenho que entender minimamente, tá? E agora é bem mínimo mesmo, o sistema nervoso. E eu quero falar para vocês aqui, que tem um nervinho que sai do crânio e perfura o diafragma também, junto com o esôfago, que é o nervo vago. O nervo vago aumenta a atividade do estômago, aumenta a motilidade, aumenta a secreção dessas glândulas e relaxa o esfíncter. Qual esfíncter? O piloro. Por que isso aqui é importante? Porque o nervo vago aumenta a atividade gastrointestinal e para isso eu tenho que ter movimento, eu tenho que ter secreções ácidas para digerir esse alimento e eu tenho que ter uma abertura do esfíncter para o alimento conseguir passar, transitar.
Quer dizer que é super importante a função desse nervinho lá no estômago. Da mesma maneira que esse nervo manda informação para o estômago, ele recebe informação. E agora, nossa primeira sacada da aula de hoje é que tem muito paciente, e você já atendeu alguém assim, que tem problema no estômago, mais dor de cabeça. Além disso, tem muito paciente com problema no estômago e dor em outra parte do corpo que está todo dia dentro dos consultórios fisioterapêuticos, que é lá na região da coluna torácica, T5 a T10. Dessa região da coluna sai um nervo, que é o nervo esplânico torácico maior, plânico torácico maior. Então, além das dores de cabeça, o paciente pode ter dor na coluna, tá? Principalmente torácica. E o fisioterapeuta fica lá tratando a coluna, tratando a coluna, tratando a coluna, enquanto a real causa não está nela. Interessante. Ou um paciente que tem problemas digestivos e a causa está na coluna, por causa do nervinho que sai dela em direção ao estômago. Tá dando para entender esse jogo duplo? Então, qual é a principal mensagem até agora aqui para vocês? É que vocês precisam conectar, vocês precisam relacionar o que acontece no estômago de um paciente com a cabeça e com a torácica. Sempre que o teu paciente tiver alguma dor, vamos pensar na coluna torácica, você vai fazer várias perguntas. Uma delas é: quando dói? E quando essa dor tiver uma relação com a fisiologia, com a função do estômago, me dói logo após as refeições, me dói quando eu como determinado tipo de alimento, me dói a torácica na mesma hora, no mesmo momento que um padrão de refluxo me acompanha, me dói a torácica e o estômago me incomoda ao mesmo tempo, ou me dói a torácica quando eu tenho uma alteração do meu estado emocional, também pode afetar o estômago. Abre a mente, fisio. Abre a mente e vem comigo, porque agora você já sabe que uma víscera pode gerar sintomas musculoesqueléticos e que a dor na coluna nem sempre é gerada por coluna. Curtiu essa informação? Curte o vídeo aqui também. E além disso, eu quero te ajudar nos próximos passos, porque eu não sei se você já consegue avaliar e tratar esse paciente. Talvez sim, ótimo, talvez não, e é uma grande oportunidade. Então, fala comigo aqui. Eu vou dar uma atenção especial para as suas dúvidas sobre problemas no estômago relacionados a alguma outra dor que aparece aí com o teu paciente. Qual que é o nosso maior objetivo? Fazer com que o mundo fique um pouco mais saudável, fazer com que as pessoas vivam sem dores. E para isso acontecer, não adianta você ficar colocando gelinho no paciente, dando choquinho no paciente ou colocando ventosa nele, tá? Para alguns dói ouvir isso, mas quando você tem um nível de maturidade profissional maior, é que você está pronto para ouvir esse tipo de informação e pronto para gerar um resultado diferente na vida do paciente e também na sua própria vida. Vamos cuidar bem disso? Tamo junto, hein? E até o nosso próximo conteúdo. Agora já faz o seguinte, curte, segue o canal e compartilha esse vídeo para mais gente saber que você não está brincando em trabalho, mas realmente está querendo ajudar de verdade cada um dos seus pacientes.